Galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, aqueles que me cobraram ontem, porque não gravei o vídeo, eu saí de casa muito cedo e realmente não deu tempo. Mas está tranquilo. Pessoal, eu quero começar esse vídeo, gravar esse vídeo, pedindo encarecidamente que a Meta faça o mínimo, que é banir aquele canalha que, além de me xingar com todas aquelas palavras que ele me xingou, ele literalmente chamou uma nação de fezes, chamou uma nação de esterco. Então, eu acho que o mínimo que a Meta tem que fazer é banir esse canalha chamado Emílio Carlos. Depois de tudo aquilo que ele fez, esse racista, preconceituoso, anticiganista, que esse canalha, que esse idiota seja banido das redes sociais. É o mínimo que a Meta tem que fazer, porque se isso não acontecer, eu vou entrar na justiça para que ele seja banido das redes sociais. É o mínimo, porque ele teria que hoje já estar preso, porque aquilo que ele falou, se dirigindo a mim, mas se dirigindo também ao mesmo tempo a uma nação de um povo que sempre lutou muito pela sobrevivência. Nós também, como povo judeu, fomos massacrados pelos nazistas, sofremos tudo, enfim. Nós temos o direito de viver onde nós quisermos. Nós respeitamos todos os países onde nós vivemos. O povo cigano é um povo trabalhador, é um povo que respeita as leis, além de ter todos aqueles segmentos que nós temos que seguir dentro de um clã cigano. Vou repetir, mesmo não tendo vivido dentro de um clã cigano, vivido em um acampamento, eu respeito muito o meu povo, que é a minha origem. Então fica aqui o meu protesto e o meu pedido encarecidamente que a Meta faça o mínimo, que é banir esse canalha das redes sociais. Pessoal, falando-se da nossa política, sábado, dia 4, é o último dia para que os governadores, para que os ministros, enfim, esses políticos que têm que abdicar dos seus cargos para serem candidatos a outros cargos na eleição, como senador, deputado, enfim, até presidente da República. Então, por tudo que nós sabemos, o Tarcísio da Estreita, ele tem até sábado para decidir se ele vai dar continuidade ao plano T da Rede Globo ou se ele vai realmente ficar na dele e ser candidato à reeleição para governador. Eu acho que ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Ele vai ter que decidir o que ele vai fazer, porque infelizmente tem pessoas da esquerda que já estão falando o seguinte: não pode bater muito no Flávio Bolsonaro, porque ele pode cair nas pesquisas e dar ênfase à candidatura da Michele à presidência da República. Pessoal, vou repetir aqui. Eu fui criado em Brasília. Meu pai veio morar em Brasília, eu tinha 3 anos. Eu fui criado, meu pai morou em muitas chácaras, enfim, gostava de morar na roça, mas a minha adolescência toda, ele voltou a morar na cidade, no caso, a Ceilândia, uma cidade satélite aqui de Brasília, que eu tinha na época 13 anos. Então, a partir dali, eu cresci, a cidade estava sendo, o início da Ceilândia, em 1971, foi exatamente, meu pai voltou a morar na cidade, no início de janeiro, no dia 5, não me lembro direito, mas enfim. Eu conheço a história da família da ex-terceira dama de quase salteado. Não é nada que eu vi em televisão, que eu vi em revista, que eu vi em jornal. Eu conheço a história da família dela ali, presencial, de viver na mesma cidade, de saber da história, de vivenciar toda aquela bandalheira que vinha da família dela, em todos os sentidos. E isso hoje é público e notório. Então, uma criatura dessa, ela não deveria se candidatar nem a senadora pelo Distrito Federal, mas vai se candidatar. Infelizmente, nós sabemos que, como as igrejas evangélicas estão hoje dentro do bolsonarismo, é possível que ela seja eleita senadora, infelizmente. Mas, no caso da presidência da República, é outro papo, é outra história, ela não tem a mínima condição, começando porque ela teria que morar em outro lugar que não fosse o Palácio da Alvorada, né? Porque ali foi onde ela assassinou as carpas, onde ela fez toda aquela bandalheira, quebrou móveis do palácio, que diga os ex-funcionários dela, lá no Palácio da Alvorada. Enfim,
é outra história, ela não vai ser candidata a presidente, porque a presidência da República com certeza não vai. Agora, infelizmente, pessoas da esquerda que vêm falar para ter cuidado como falar, olha, infelizmente, como eu já disse aqui, existe uma parte da esquerda, infelizmente, dentro do Partido dos Trabalhadores, que são contra o presidente Lula, que trabalham contra ele, que conspiram contra ele, e nós sabemos disso. Nós sabemos disso, nós vemos alguns relatos de alguns que se dizem petistas. Os caras eles praticam literalmente uma eleição como vai ser essa, uma campanha política como vai ser essa, literalmente uma guerra ferrenha, no bom sentido, mas uma guerra de debates, uma guerra política literalmente, uma campanha muito ferrenha. Aí nós vemos pessoas do PT que vêm a público falar que não, redes sociais, que vamos bater devagar no cara para ele não cair muito nas pesquisas, e aí? Ele tem que ir a zero nas pesquisas, que o Lula tem que ser eleito no primeiro turno. Felizmente para nós, infelizmente para eles, os pré-candidatos à presidência aí, é brincadeira, porque o senhor Ronaldo Caiado não tem a mínima condição, ele não vai chegar a 5% nas pesquisas. Se ele continuar com isso, que eu acho que não vai, muitas vezes os caras fazem isso para se testar, quando ele vê que o bicho vai pegar, acho que ele vai preferir sair a senador, que é possível também que ele ganhe, enfim. Mas, dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro da cúpula do Partido dos Trabalhadores, tem pessoas, esse rapaz agora, que é o presidente do PT, o cara, ele é muito fraco, ele tem medo de falar, ele fala escolhendo as palavras. Não, o povo da extrema-direita vem para cima da gente com unhas e dentes, vamos fazer da mesma forma. Eu não estou falando aqui de brigar, de pancada, não, quando eu falo ir para cima, é politicamente falando, é no debate, é no diálogo, entendeu? É falando, é mostrando o que o presidente Lula já fez e está fazendo pelo Brasil. Não precisa ir muito longe, não precisa muita coisa. Eles ficam podando o presidente. Infelizmente, ele já não gosta muito de redes sociais. Mas os caras, ao invés de incentivarem, de falar, não, eles ficam ali podando, tem medo, não, ele não pode ter coisas que ele não pode falar. Ele pode falar o que ele quiser. Eu tenho certeza que o presidente Lula, ele não vem a público, ele não virá a público nunca para xingar repórter, para mandar repórter calar a boca, principalmente as mulheres. Ele não vai mandar ninguém calar a boca, ele não vai vir a público falar palavrão, como o outro fazia, ele não virá a público para falar besteira. Ele pode vir a público para falar do jeito que ele fala, para falar no sotaque nordestino dele, para falar na mentalidade nordestina dele, na mentalidade trabalhadora do trabalhador que ele foi e que ele continua sendo. Eu acho que ele hoje, enquanto presidente, ele trabalha muito mais do que quando ele era torneiro mecânico. Com certeza trabalha. Então, assim, lá ele tinha horário, aqui não. Como presidente, ele não tem 24 horas por dia, ele está na ativa. Então, pessoal, ele tem que vir a público, sim, falar do jeito dele, falar o que ele está fazendo, o que ele já fez, o que ele está fazendo, o que ele pensa em fazer pelo Brasil. Agora nós temos que assistir a um canalha lá para os Estados Unidos para fazer um discurso integrista, falando que o futuro dos Estados Unidos depende do Brasil. Olha o que esse cara está fazendo, deixando bem claro que se ele vier a ser presidente, o bom é que ele não está mentindo. Nesse ponto, desculpem, nesse ponto não podemos falar, porque ele não está mentindo. Ele está deixando bem claro que ele vai dar continuidade ao que o pai dele começou, ou seja, acabar de ferrar com o Brasil, terminar de ferrar com o Brasil. Porque o combustível, estão falando hoje muito, o que fala hoje é do petróleo, os combustíveis nos postos, vai subir o preço sim, infelizmente vai, porque é assim no mundo todo. Essa guerra que o Donald Trump criou contra o Irã, ele pensou que ia ser fácil, ele está mentindo. Ontem ele fez um discurso falando como se ele tivesse vencido a guerra, que ele destruiu o Irã. Os chefes do Irã, como o presidente, eles vêm a público e dizer que é mentira, ele está mentindo. E quem vai ficar sozinho nessa vai ser Israel. O Benjamin Netanyahu está ferrado, porque o Trump está deixando bem claro que ele vai bater em retirada. Ele não vai colocar lá, como já tem 50 mil soldados, mandou mais 5.500 soldados para invadir um lugar que é literalmente comandado, vigiado pelo exército iraniano, pelos militares iranianos. Os caras nasceram e se criaram ali, um lugar cheio de montanha, cheio de caverna. Vai ser
uma carnificina se esses soldados americanos, por ordem do Donald Trump, irem para um lugar desse para enfrentar os militares iranianos e outros aliados que eles têm ali. Porque colocaram uma foto um dia desse aí no Facebook, fazendo enquetes, perguntando se o Trump deveria mandar o filho dele para a guerra ou não. Rapaz, eu acho assim, já que ele manda o filho dos outros, podia mandar o filho dele também. Se bem que o filho dele, nem o filho das outras famílias, não tem nada a ver com isso que ele criou. Quem deveria ir lá enfrentar os chefes iranianos era ele. Colocasse ele para bater de frente ali com um daqueles chefes iranianos ali, que ele ia durar ali 30 segundos. Quem deveria era ele, não é as famílias americanas. Já fizeram tanto isso ao longo de tantos anos, mandando os seus filhos, os seus maridos, os seus pais, enfim, para uma guerra que não foi eles que criaram. E essa é pior. Essa é pior. O Donald Trump, ele tem na cabeça dele que ele é o imperador do mundo, ele deixa bem claro, se quiser invadir um país, ele vai invadir, vai pegar o que ele quiser e acabou, e nós sabemos que não é assim, e o mundo já está fazendo isso, já está virando as costas contra ele, está vendo que ele é um tirano, que ele é um maluco, esse pé na cova. Então, pessoal, aqui no Brasil, nós temos esse ano uma guerra ferrenha, uma guerra no bom sentido, volto a dizer, não é para sair na rua, para espancar ninguém, para agredir ninguém, para quebrar nada. É uma guerra política, é uma guerra do diálogo, é uma guerra, basta convencer as pessoas, aqueles que não querem entender, no caso dos bolsonaristas, que eles estão vivendo sob um regime de um cara, tudo que eles têm hoje, tudo que eles estão vivenciando hoje, no supermercado, em todo lugar, podendo comer, podendo trabalhar, é graças ao presidente Lula. Isso não é difícil de fazer. Então pense nisso. E volto a pedir a Meta que faça o mínimo tem que banir esse Emílio Carlos, esse canalha das redes sociais. É o mínimo que a Meta tem que fazer. Bom dia para todos. Hoje o negócio que está difícil. Bom dia para todos. Uma ótima quinta-feira e que Deus nos abençoe sempre e que as pessoas acordem e nas eleições, no dia de votar o seu voto ali, tenham consciência, votem pelo Brasil.